Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Play Podcast, o podcast para quem está fazendo acontecer. E seguindo a nossa série de entrevistas, na nossa série de bate-papo, hoje a gente continua com aquele tema que você já viu aqui sobre contabilidade, marketing, produção de conteúdo. E agora a gente vai falar sobre gestão de pessoas com a nossa convidada que é especialista nesse assunto. Então vem comigo que a gente vai começar mais uma série, o que todo empresário deveria saber antes de empreender, versão gestão de pessoas. Seja bem-vinda, Bianca, da Benu Consultoria. Obrigada, agradeço o convite, Leandro, e é uma honra para a gente fazer parte do seu podcast. Que legal, Bianca, é um prazer te receber aqui, né? Primeiro, porque essa série ela já tem abordado o assunto que é necessário para vários empreendedores, vários empresários, mas não adianta a gente falar de contabilidade, marketing, estratégia, se a gente não falar daquilo que gira realmente a empresa, que são as pessoas, né? Os recursos humanos mesmo. Excelente. Existe um grande autor, o Simon Sinek, que ele tem uma frase que ela é impactante nesse sentido, que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, e se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E é justamente isso. Toda empresa ela é gente dependente. E aí a Benu, ela nasceu justamente para esse objetivo, para auxiliar os empreendedores no crescimento da sua empresa e também auxiliar as equipes no desenvolvimento da sua carreira e das suas competências. E para o empreendedor que tem um sonho, que tem seus objetivos e seus desafios, é fundamental que ele tenha esse cuidado com o lado pessoal, né? Com o lado tanto do seu desenvolvimento pessoal, como o desenvolvimento da sua própria equipe também. É isso aí, extremamente necessário. Quando a gente fala de empresas, não tem como a gente falar sobre empreendedorismo e negócio se não falar de pessoas. Tanto do gestor, quanto das pessoas que estão lá apoiando esse gestor, porque é assim que funciona o crescimento de qualquer empresa. E Bianca, antes da gente começar esse bate-papo, me fala mais sobre a Benu. Quais são as redes sociais para quem vai acompanhar esse conteúdo tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, já acompanhar e conhecer o trabalho da Bianca e da Benu? Ótimo. Bom, nós estamos no Facebook, LinkedIn e no Instagram. É Benu Consultoria. E o nosso site é www.benuconsultoria.com.br. Legal, facinho de acessar, se jogar no Google ali, Benu Consultoria, provavelmente já vai aparecer. Sim, e no YouTube também, Benu Consultoria. Excelente. E, Bianca, para a gente começar essa conversa, normalmente vocês atendem quais níveis de empresas, né? Ou quem é o seu público principal? Até para a gente alinhar a expectativa aqui com o nosso público do que eles vão ouvir de conteúdo aqui hoje. Sim. Bom, a Benu, ela atende desde o pequeno empreendedor, do eu empreendedor, aquele empreendedor na sua fase inicial, ali na estruturação do seu negócio, até pequenas, médias e grandes empresas. Então, nós temos empresas a nível multinacional e também aquele empreendedor que está iniciando a sua trajetória ou que ainda não iniciou, que ele está na fase de planejamento do seu negócio. Até mesmo nós já atendemos diversos profissionais de mercado que têm esse objetivo de transição de carreira e nós fazemos esse auxílio também. Que legal, né? Isso já está bem dentro desse assunto que a gente vai tratar, porque tem muita gente que não se organiza e vai empreendendo, começa a abrir uma empresa, abre o CNPJ, às vezes antes de entender sobre as pessoas que ele vai trabalhar e às vezes nem sobre o seu próprio planejamento. E essa questão que você falou de ter um planejamento antes de começar a empreender é essencial, né? Muito. Tem uma pesquisa do Sebrae que sinaliza qual foram os desafios dos empreendedores, né, a nível Brasil. Um deles é a parte de gestão de pessoas. E aí, tanto a parte da contratação, da retenção, da qualificação da mão de obra, mas também do seu próprio desenvolvimento. E o empreendedor que consegue começar de uma forma planejada, isso é fato que o sucesso do empreendimento dele vai ter esse resultado. Nós temos, né, diversos indicadores também que as empresas elas têm uma grande chance de falir nos seus 2 primeiros anos e 5 primeiros anos. E se o empreendedor começa de uma forma mais planejada, ele consegue ter ações, atitudes e meios para
precaver alguns riscos que o mercado, que é um mercado muito volátil, que o mercado não vai trazer. E aí uma segunda habilidade, que é a resiliência, segunda e terceira, que é a resiliência e adaptabilidade, porque o mercado é muito volátil. Então, nós temos enquanto empreendedores, nós temos diversos meios que impactam. Questão política, questão fiscal, tributária, né, fiscal, e outras questões que muitas vezes teve uma situação recente nossa de pandemia, Sim. que por mais que tivesse um planejamento, são questões que não tem como muitas vezes a gente ter uma atitude imediata. Aí, mais uma vez, tem essa necessidade do planejamento. Muito bom. E isso é um ponto que você abordou aqui extremamente importante, porque tem muita gente que não associa a parte fiscal, tributação com pessoas. Mas isso está totalmente ligado, né? Vamos começar a abordar por esse assunto aqui. Claro. Quando uma empresa ou um empresário pretende contratar um novo colaborador, tudo isso gera custos e é um investimento para a empresa, né? E tem muita gente que às vezes associa muito esse investimento ou um novo colaborador somente aos desafios. Exatamente por só ver aquele lado negativo. Às vezes, não, vou ter que contratar mais uma pessoa. Contratar mais uma pessoa e ainda assinar a carteira. Por que as pessoas ainda associam tanto a contratação ao custo e deixam de lado o investimento? Exato. A primeira questão que o empreendedor precisa ter em mente é que as pessoas vão contribuir para o crescimento do seu negócio. Então, de fato, é um investimento. Então, um planejamento tributário, financeiro, para essa contratação, ele é fundamental. E vamos pensar no pequeno empreendedor. Muitas vezes ele desenvolve diversas atividades. Ele é o próprio marketing comercial, financeiro, ainda a atividade fim da empresa. E aí ele começar a estruturar, sabe? Desenhar, olha, das atividades, quais dessas atividades eu tenho uma recorrência maior, eu tenho uma complexidade que eu vou conseguir treinar uma pessoa, desenvolver uma pessoa para assumir essas atividades, para eu ficar naquilo que, de fato, eu tenho a maior expertise para dedicar. E, geralmente, o empreendedor, ele é um excelente vendedor e ele é um excelente técnico. Então, dele pensar e fazer um planejamento de ter um colaborador que vai dar o suporte nas demais áreas, numa área administrativa, financeira, produção, né, áreas que vão dar esse primeiro suporte. E aí, pensando na questão do investimento, que o tempo que ele vai conseguir se dedicar ao comercial, se dedicar à atividade fim, esse colaborador vai estar ali atrás dando todo o suporte para o crescimento da empresa. Então, nós sabemos o quanto realmente é desafiador para o empreendedor a questão tributária. Tem uma média que, numa contratação CLT, se ele tem um salário X, tem uma despesa de 80% a mais, né, em relação ao valor do salário daquele colaborador, mas, de fato, é necessário, né? Para uma empresa crescer, ela precisa se estruturar e essa estruturação começa pelas pessoas também. Exatamente isso. Tem muito empreendedor, principalmente no início, que ele está tão focado em crescer que ele esquece que ter mais pessoas colaborando impulsiona esse crescimento, né? Por quê? Tem muita gente que deixa de delegar. Eu acho que é o principal desafio que qualquer empreendedor que começou no início sozinho passa por isso. Um momento que ele vai ter que abrir mão daquilo que ele domina, que ele acha que domina só ele, e passar para alguma pessoa ajudar esse empreendedor, essa empreendedora. E além disso, também tem aquele ponto de a virada de chave da pessoa focar no que ela domina e delegar o que ela pode delegar. E eu vejo que um desafio muito grande para vários empreendedores é principalmente no atendimento inicial. Eu vejo vários empreendedores e empreendedoras passando por uma situação de tentar atender muita gente e às vezes acabar perdendo a oportunidade de atender as pessoas certas ali, às vezes no próprio WhatsApp, trazendo aqui para a prática, de uma pessoa que às vezes ajudaria simplesmente recebendo esse novo lead, esse novo cliente em potencial. Você já conversou com algum empreendedor que estava passando por uma situação parecida com essa? Sim. A Benu tem 12 anos de mercado. E antes da Benu tem ao todo 23 anos de RH. Então, nós já passamos por alguns desafios e nós temos uma sensibilidade muito grande com as dores do empreendedor. E aí, quando nós falamos de gestão de pessoas, aí nós temos as personas. Tem o empreendedor, tem os líderes dentro das empresas, tem os RHs e o próprio colaborador, sabe? E aí nós temos uma atividade mesmo de diagnóstico dentro da consultoria, que é identificar e mapear essas dores dos empreendedores. E aí nós temos ali um dos resultados dentro dos nossos clientes, que uma das maiores dores é o quanto que o empreendedor
tem uma visão de futuro muito positiva, uma visão de crescimento acelerada, mas ele tem o receio da equipe não conseguir acompanhar toda essa visão de futuro que ele tem. E aí vem desde, por exemplo, do início da contratação, de não conseguir encontrar o profissional que ele almeja, e aí nós precisamos, enquanto BNU, enquanto RH, equilibrar essas expectativas, né? Porque muitas vezes o orçamento é curto para investir num salário, mas ele tem uma necessidade de um profissional que seja mais sênior, por exemplo. Sim. E aí a gente... Algo mais, um cargo específico para atender a necessidade desse empreendedor. Exato. E aí, geralmente, quando o empreendedor está na fase inicial, o que nós sugerimos é que seja feita a contratação de uma pessoa mais no nível júnior, uma pessoa que tenha, né, uma visão mais generalista, porque essa pessoa vai ter uma flexibilidade para ajudar. Da mesma forma que o empreendedor atua em várias áreas, ele também precisa ter uma pessoa flexível. Sim. Que vai estar ali disposta a absorver diversos conhecimentos de diversas áreas. E aí, à medida que a empresa for crescendo, aí sim, uma pessoa fica só com comercial, outra só com financeiro, e aí vai, de fato, contribuindo para esse crescimento, estruturando os processos, estruturando as áreas. Muito legal você abordar isso, porque é um ponto que dá para a gente falar só um episódio sobre isso, né? A organização de processos aqui internos da empresa. Sim. Isso é legal da gente abordar, porque tem muita gente que acha que já tem que começar com várias áreas. Olha, agora eu tenho o marketing, o atendimento, tudo separado. Sim. Seria o ideal, mas é exatamente o mundo ideal. Normalmente isso acontece de um empreendedor e a empreendedora começar com um profissional com essa visão mais generalista, mais ampla, e depois ir desenvolvendo isso? Nós direcionamos para que isso aconteça. Muitas vezes o empreendedor tem uma necessidade, mas ele precisa de uma orientação. E aí nós vamos trilhando esse caminho junto com ele, sabe? Sim. Porque... E aí existem os outros desafios que são do mercado. A gente está numa situação, numa realidade de mercado de falta de mão de obra qualificada, né, e que, de fato, tenha uma mão de obra que se interesse pelas oportunidades que estão em aberto. E se a gente pesquisar, andando na rua, nós identificamos diversas divulgações de feirão de emprego, de vagas em aberto. Vagas em aberto, verdade. Então, realmente está muito desafiador, sabe? Fazer uma contratação de qualidade, de ter profissionais de qualidade, e aí nós precisamos encontrar um meio do caminho, né? Muitas vezes o empreendedor não tem condições de investir num salário que seja tão competitivo, e aí nós vamos entrar em outras questões que são importantes também de um empreendedor ter esse cuidado, que o vínculo não é somente a questão salarial, né, mas ter uma cultura que seja forte, ele tem um perfil de liderança que seja inspirador, que seja... eu falo muito dos pilares, né, da liderança. Então, o líder ele precisa ser congruente, né, assim, aquilo que ele fala, de fato, ele tem um comportamento, ele cumprir aquilo que ele estabeleceu, e se ele não tiver condições de cumprir, não tem problema, né? O mercado ele é muito volátil, mas reúne, realinha, reajusta o barco e aí segue. E aí uma outra questão é, de fato, ele se preocupar com as pessoas que estão ali com ele e com o próprio desenvolvimento. Né? Muito legal. Vamos abordar então esse tema já, aproveitando que você comentou sobre liderança. Sim. Esses 4 pilares. Esse ponto que você abordou é importante a gente citar, porque nem sempre, e eu concordo com isso, é somente o salário. O contexto remuneração envolve vários fatores que não dependem somente do dinheiro. Sim. Exatamente, não somente de benefício, mas até um ambiente agradável da empresa. Eu vejo muitos profissionais buscando esse ambiente mais agradável e às vezes até por não focando somente no valor financeiro, sim, mas também no valor emocional que ele recebe, no ambiente agradável. Isso é comum? É comum, porque existem fatores, aí trazendo para o nosso lado da psicologia, né? Existem fatores emocionais e psicológicos que eles são muito mais fortes do que muitas vezes o racional. Trazendo alguns exemplos, o sentimento de pertencimento, né? Assim, aquele colaborador, ele vê que de fato ele está contribuindo para o crescimento da empresa, que de fato o líder reconhece a importância dele ali, que o trabalho dele tem uma importância para a empresa, para o cliente e para a vida, né, das pessoas que estão ali envolvidas. A gente fala muito hoje de propósito. E as pessoas terem um entendimento claro do que o que ela está fazendo, o quanto que isso impacta, sabe? Naquela comunidade, naquele entorno que ela está inserida. Se a gente fosse traduzir aqui ainda mais, claro, seria a relevância que a pessoa... O quanto a pessoa se sente relevante para aquilo que ela faz. Exato. Está bem ligado, então, a essa visão de propósito. Sim, tem essa questão. Tem a questão da segurança psicológica, né? Então, assim, a pessoa
nós temos uma gama gigantesca de diversidade, né? Então, assim, de questão de gênero, de gerações, de formações, de experiências. Então, é um leque muito grande, né? Assim, conviver com duas pessoas já tem uma diversidade grande. Imagina a partir do momento que a empresa vai crescendo. E a pessoa se sentir respeitada na sua singularidade e ela se sentir pertencente também, né? Olha, eu tenho a minha trajetória de vida, eu tenho os meus conhecimentos, a minha história, eu estou aqui contribuindo e agregando e eu ser respeitada por isso. E a segurança psicológica vão existir, né? Empreender, nós que somos empreendedores, eu falo muito que nós somos loucos e corajosos. É isso aí. É uma roda gigante, né? E a equipe está ali, assim, sabendo que vai ter fases difíceis, fases boas, mas que as pessoas estão ali juntas, unidas para esse propósito. Então, é ter essa segurança, sabe? A pessoa se sente parte, não somente no discurso, né? Sim. Naquele discurso, uma empresa e as pessoas envolvidas, mas na prática, no dia a dia. Sim. Isso eu acredito que é um dos pontos que mais conecta as pessoas. Sim. Porque no momento de que a empresa está em ascensão, cada vez crescendo mais, é legal, é ótimo. Gera conexão. Mas quando a empresa passa por um desafio, as pessoas se unem para transformar o desafio em oportunidade, aí é outro momento que acaba se conectando ainda mais. É mais forte, parece. Muito. E aí é justamente isso. As pessoas que passaram por essa fase, vou dizer, da turbulência, quando chega a fase, vou dizer também, a fase boa de colher os frutos, ela valoriza muito mais, sabe? Porque ela esteve ali naquele caminho, percorrendo todos os desafios. E aí tem uma outra questão, a importância da liderança fazer esse reconhecimento e ser congruente também, né? Eu tive uma conversa semana passada com um líder, e aí o líder falou assim, eu vou avaliar o meu perfil de liderança. E aí, entrando em cultura e liderança também. Ele, eu acho que eu sou um líder permissivo. E só uma observação aqui, te interrompendo um pouco. Claro. É raro, às vezes, a gente ouvir o líder falando que ele vai avaliar a própria liderança, Exato. né? Achei bem legal. Muito. Precisa ter um nível de maturidade emocional muito grande, né? E aí ele falou assim, em alguns momentos eu observo que eu sou um líder permissivo. E isso não está sendo bom para a minha gestão com a equipe. Porque tem algumas questões que eles fazem errado, e aí eu relevo, eu deixo, eu falei assim, olha, tenta, você já sabe, que bom que já veio para o nível da consciência que você está nesse ponto de desenvolvimento. Mas observe quais são as recorrências desses comportamentos da equipe que você está deixando relevar. Tem uma frase, né, que é muito utilizada, a cultura da sua equipe, ela pode ser analisada e diagnosticada pelo pior comportamento da sua equipe ou pelo melhor comportamento da sua equipe. Vai daquilo que o líder ele vai ter a sabedoria de fazer essa gestão. Então, se você tem um colaborador que tem um comportamento negativo e o líder sempre vai sendo permissivo com esses comportamentos negativos, esse colaborador está servindo de referência de forma negativa para os demais. Então, a régua vai baixar. Então, se tem uma pessoa, por exemplo, chega atrasado sempre, vai dando permissão para que outros continuem chegando atrasado e aí só vai extrapolando. Ou o colaborador não cumpriu o prazo que foi estabelecido. Então, a régua reduz. E o contrário também, né? Se o líder ele é justo, ele é congruente, ele vai balizar a equipe pelo colaborador que tem um melhor comportamento. Então, se é um colaborador que ele é proativo, ele tem uma maturidade emocional, ele contribui, ele é adaptativo, ele é responsável, os demais eles vão seguir esse colaborador. Muito bom. E você comentou aqui algumas vezes sobre o líder ser congruente e outros pilares. Quais são os 4 pilares? Você citou brevemente. Vamos abordar cada um deles para a gente entender. Então, ele ser congruente, de fato, né, ele cumprir e ter uma proximidade daquilo que ele fala com aquilo que ele executa no dia a dia. Então, vou dar um exemplo. O líder dá um feedback para um colaborador que está envolvido em fofoca, intriga, né, que não está com uma inteligência emocional desenvolvida. Mas se ele é um líder que é agressivo, se ele é um líder que ele contribui para a fofoca, então não tem como ele cobrar um comportamento que ele mesmo não executa. Né? Então, muito legal esse exemplo, viu? Sim. Porque basicamente tem algumas pessoas que falam que o exemplo arrasta, né? O discurso, ele motiva, sim. mas o exemplo arrasta. Não adianta o líder, o empresário, o empreendedor ou empreendedora Sim. falar e não viver o que ele fala, o discurso. E é exatamente isso. A liderança pelo exemplo é a liderança que tem maior chance de ter um sucesso dentro da empresa, porque o seu exemplo ele arrasta, o seu exemplo ele
inspira. Então, os líderes precisam, é como um filho, né? Assim, a criança está o tempo todo observando o comportamento do pai e da mãe. A sua equipe está o tempo todo te observando. Muito legal. Então, esse é o primeiro pilar, congruência. Sim. Quais seriam os outros pilares? A segurança psicológica. Segurança psicológica, que já foi até abordado Sim. aqui também pelo ambiente que a empresa proporciona. Isso. E ultimamente tem se falado muito de saúde mental, e aí eu trago uma reflexão. A Benu tem esse objetivo de unir, né, esse elo para todo mundo conseguir atingir um objetivo em comum, em relação também à responsabilidade da própria equipe em relação à saúde mental, porque é uma via de mão dupla. Então, o líder, ele tem um peso muito grande na saúde mental da equipe, mas a própria equipe também tem em relação aos seus colegas, em relação à própria liderança. Eu falo muito que as equipes e as empresas, elas têm uma expectativa muito alta em relação aos líderes, como se eles não fossem pessoas, sabe? Fossem seres humanos extraordinários, super-homens, super-mulheres, e eles precisam de ajuda. Eles precisam do seu próprio desenvolvimento. Então, se tem uma equipe que colabora para o desenvolvimento do líder, essa segurança, tanto psicológica como entre as pessoas da equipe, ela vai se fortalecendo. Isso, e eu vejo que às vezes a equipe também gera essa expectativa, às vezes desproporcional também, até associando o líder somente ao papel corporativo, deixando de ver que existe um ser humano, independente de ser o dono ou o empreendedor, o dono da empresa, às vezes o papel de liderança, gerência, supervisão, coordenação, às vezes a equipe observa ou vê ele muito só o lado corporativo, e às vezes aquela pessoa também pode ter um dia que não é o melhor dia, até a saúde emocional abalada por alguma questão pessoal. Sim. Que pode acabar influenciando, e esse equilíbrio também é necessário. Muito. E o empreendedor, ele tem diversos desafios que muitas vezes ele nem pode deixar chegar na equipe, né? Então, ele precisa conter, resolver, e vai ter o momento certo dele pedir o auxílio, dele comunicar ou de fato, disseminar a informação para a equipe. Então, assim, são cuidados que as pessoas precisam ter, e quando a gente fala da segurança psicológica, é isso, de todas as partes. E aí eu vou falar uma questão que é um pouco mais polêmica, mas que eu acredito que todos precisam refletir, que muitas vezes, quando a gente fala da saúde mental, existe uma cobrança muito grande em relação ao líder ou em relação à empresa. Mas nós, assim, ao longo desses anos de RH, o que nós identificamos? Que tem pessoas que estão exatamente no mesmo contexto e pessoas que conseguem passar por uma situação talvez mais estressante e outras não conseguem. Então, existe também as características pessoais desse colaborador que ele precisa desenvolver, que ele precisa cuidar, que ele precisa tratar, porque senão o peso fica muito grande para o líder ou para a empresa. Sim. E aí, se a gente observar no todo, vamos pensar assim, num setor, tem 10 pessoas. Existem as pessoas que estão numa situação mais delicada, mas o que acontece que tem essa fragilidade de um determinado grupo, mas tem um outro grupo que, mesmo numa situação de estresse ou de tensão extrema, eles conseguem ainda assim desenvolver, conseguem se ajudar, colaborar e saber que é uma fase que está passando e vai ter a fase boa também, sabe? Muito legal. Então, é importante refletir sobre isso. Existia um termo um tempo atrás, ainda não sei se é tão usual, mas a resiliência emocional, né? Sim. Eu cheguei a ouvir uma época que não seria o melhor termo para ser utilizado, porque a questão de resiliência é muito mais de produto do que em relação a pessoas. Mas isso ainda é aplicável? É mais comum ser utilizado sobre a resiliência? Sim, com certeza. Porque a resiliência, muitas vezes, ela traz a questão da flexibilidade da pessoa de passar por situações de estresse e depois voltar ao seu estado normal, e uma evolução, com o aprendizado em relação ao que aquela situação de estresse gerou. Então, é o mesmo conceito da física, Sim. mas trazendo para o comportamento humano. E o interessante a gente abordar dentro do que você trouxe também é que, dependendo da área da empresa, por exemplo, vendas está sempre exposta a um ambiente de estresse. Sim. Na maioria das vezes, o comercial, vendas. Agora, um ambiente, às vezes, de administrativo ou financeiro, que também pode ter um nível de estresse, nem sempre é o da venda, que está ligado à meta. E tudo isso depende da liderança saber como lidar, como agir, como motivar as pessoas em cada área também. Exato. E também
ter uma contratação de que você vai conseguir identificar o perfil da pessoa. Porque muitas vezes, onde tem a falha, nós contratamos pelas experiências e os conhecimentos, mas existe o perfil comportamental. E esse perfil comportamental, aí trazendo uma das metodologias, o DISC, que é dominância, influência, estabilidade, conformidade, esse perfil comportamental ele vai influenciar. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, que é da área de vendas, tente contratar pessoas com um perfil que vai ser muito mais assertivo para a área de vendas e ter todo um complemento, analisar a experiência, o conhecimento, mas também o perfil. Muito bom. E para a pessoa que está assistindo esse podcast aqui, esse episódio, está assim pensando, gente, como é que eu vou colocar tudo isso em prática? Será que eu vou conseguir fazer essa análise comportamental, colocar esse processo, fazer esses testes com a pessoa não precisa dela mesma ou dele mesmo executar isso, né? Pode contar com a Benu também para dar esse apoio e conversar, pedir algumas orientações, correto? Corretíssimo. Excelente, então, Bianca. Olha, a gente já falou aqui sobre 2 dos 4 pilares. A gente falou aqui sobre o líder ser congruente e também a segurança psicológica. Quais seriam os outros 2 pilares da liderança, pensando, né, para você? É claro que não adianta a gente somente abordar esse assunto se você não começar a analisar. Será que eu sou congruente com os meus liderados? Será que o meu comportamento está alinhado com esse pilar? Será que eu estou proporcionando um ambiente com segurança psicológica para quem eu lidero? Então, já vai ouvindo aqui esse podcast, assistindo esse episódio, mas fazendo essa autoavaliação. E aproveitando, qual seria o próximo pilar dos 4 pilares? Ele se dedicar ao seu autodesenvolvimento, e tanto o seu autodesenvolvimento como o desenvolvimento da sua própria equipe. Então, ter um momento, eu digo muito de humildade e sabedoria, porque o empreendedor, muitas vezes, ele é aquela pessoa que ele carrega o mundo nas costas. Eu até utilizo um exemplo nos nossos treinamentos, que estão todos em um barco. O empreendedor que tem o perfil comportamental dominante, ele vai querer, e o barco está afundando, ele vai querer ajudar todo mundo. E aí vai distribuir colete salva-vidas, vai falar, gente, bora nadar, tá chegando o próximo trajeto, vai tentar resolver para todo mundo. Todo mundo se salvou, mas ele mesmo acaba se afogando. Então, assim, o empreendedor, muitas vezes, ele tem esse perfil, sabe? De ser muito sobrecarregado, de pensar como um todo na empresa, na equipe, e aí, muitas vezes, ele esquece de si próprio. Bianca, você falando isso, quantos empreendedores, quantos amigos eu não conheço que vivem essa realidade, independente do nível da empresa. Pode ser uma empresa pequenininha, um meio ali, até uma gestão de 30, 50 pessoas que... Existe esse perfil, então? Existe. É mais comum do que parece. Muito. E aí todas as responsabilidades, né, que vêm em relação a ser empreendedor. Então, nós temos aí a cobrança do governo, a cobrança de folha de pagamento, a cobrança do cliente. Então, são muitas responsabilidades. E aí, ele se dedicar para esse autodesenvolvimento é fundamental, porque muitas vezes o foco dele está no crescimento do negócio, está no atendimento dos clientes, mas se ele não estiver bem com ele mesmo e se ele não preocupar com essas competências, porque somos seres humanos e temos competências que precisam ser desenvolvidas, e ele cuidar dessas competências. Excelente. E dos 3 tópicos aqui, dos 3 pilares que a gente abordou sobre liderança, tem um 4º pilar. Qual seria o 4º pilar? São as pessoas. E essas pessoas, elas estão ali para contribuir para o crescimento das empresas, o atingimento desses resultados. E tem diversas ações que o líder pode fazer, seja em pequena, média ou grande empresa, que muitas vezes não tem uma necessidade de investimento financeiro e que ele vai contribuir para esses resultados. E nós também trabalhamos isso com os nossos clientes, com os líderes, que nós damos tanto mentorias como treinamentos. Ter reuniões semanais, a gente precisa de rotina e de processo dentro da empresa. E eu falo muito de cultura. Nós temos aí como exemplo 2 grandes empresários, né, a nível Brasil, o CEO da CIMED, a Luísa Trajano, né, da Magazine Luiza, e eles têm rituais com as suas lideranças, eles têm rituais com as suas equipes, e as pessoas precisam disso, de orientação, de norte, de processos, de treinamentos. Então, um líder de sucesso
por mais cheia que seja a agenda dele, ele precisa reservar um tempo para as pessoas. É isso aí, precisa estar presente e precisa da equipe sentir que ele está presente também, né? Não é só aquele presente de discurso. De falar, eu estou aqui na empresa, eu faço, eu aconteço. Não, nem sempre a equipe espera isso. Eles esperam literalmente ali aquela conversa, às vezes estar próximo e entender também os desafios de quem é liderado. Sim. E já que você comentou, Bianca, sobre cultura, é um termo que muita gente às vezes associa. Eu já passei por algumas empresas que tinham cultura extremamente forte e isso me influenciou assim totalmente, né? Algumas pessoas já acompanham aqui o Play, sabem que eu trabalhei um bom tempo na Ambev, que tem uma cultura extremamente forte e presente. Qual que é a visão, principalmente para você que também empreende, dessas pessoas que acham que cultura é só mais um termo bonito, que isso não é aplicável na prática? Ou enxergam isso como um desafio também, falando assim, não, isso é para uma empresa gigante, quando eu tiver 100 funcionários eu aplico a cultura. Não, a cultura ela nasce a partir do momento em que a empresa nasce também. Porque a empresa nasce por um objetivo, por um propósito. E ali já o líder ele começa a estabelecer quais são os comportamentos aceitáveis, quais são os comportamentos inaceitáveis, qual é o perfil que ele espera das equipes que ele tem ali sob a responsabilidade dele, até mesmo o público que ele vai atender, o nicho que ele vai atender. Então, são diversos fatores que vão contribuir para a cultura. Né? A cultura, muitas vezes, as pessoas pensam em algo muito macro. Não, existem várias ações no dia a dia que vão contribuir para essa cultura. As normas e as regras da empresa, a forma com que você se comunica com seus clientes, com seus colaboradores, aquilo que vocês dão importância e valor. Então, são muitos aspectos que contribuem para o que é a cultura de uma empresa e quando a gente tem, né, essa cultura de uma empresa forte, isso reverbera para a vida da pessoa. A pessoa já saiu, eu também trabalhei em empresas que têm culturas muito fortes e eu sei até hoje, na ponta da língua, a missão, visão e valores dessa empresa. Está presente, né? Sim, e o quanto que isso contribui para o aprendizado das pessoas e o desenvolvimento das pessoas. Muito do que eu pratico hoje na Benu, muito do que eu de fato acredito, vem também da cultura dessas empresas que eu trabalhei. Foi importante, Bianca, que você abordou sobre a comunicação, que tem muito empresário, muito líder que comunica com a sua equipe de uma forma, às vezes até ríspida ou de uma forma não muito legal, e espera que a equipe comunique com os clientes no atendimento de uma forma agradável. Sim. Então não tem como criar um ambiente agradável se a comunicação entre liderança e equipe for desproporcional ao que é esperado com o atendimento final. Exatamente. Outro ponto, nós temos uma pesquisa das dores dos nossos clientes e dos empreendedores. Outra dor é a comunicação. O quanto que é um desafio ter essa linearidade, não tem como, né? Porque a comunicação ela não é linear, ela é fluida, mas o quanto que é desafiador, por exemplo, a empresa ter um propósito, ter um objetivo, almejar um resultado e isso se desdobrar para que toda a equipe de fato consiga executar e atingir esse resultado. E aí vem os anseios, as angústias, a ansiedade, e aí quando o líder ele foca no seu desenvolvimento, quando ele tem a sua inteligência emocional, quando ele se capacita para isso, ele vai entender que as pessoas são responsáveis sim por atingir esses resultados, por fazer com que a empresa cresça, e ele também vai saber da importância dele, porque todos estão ali com o mesmo objetivo. Agora, se ele não trata bem o seu colaborador, não espere que o seu colaborador vai tratar bem o seu cliente. É condição sine qua non. É base. Foi o que você resumiu aqui nessa frase, porque tem muita empresa que tem aqueles quadros, né? Missão, visão e valores, só pregado na parede, só na teoria. E o desafio é esse, é tirar essa teoria, principalmente dos princípios que a empresa coloca ali como princípios e valores e colocar na prática. Como que você vê a visão desses empreendedores hoje, que não tem, às vezes, nem esse princípio, nem essa cultura definida, não tem uma comunicação alinhada? Como que eles poderiam dar o primeiro passo para começar a organizar isso? Ótimo. Que não seja somente com a teoria, né? Dos quadrinhos pregados. Existe uma
uma ação, uma prática que ela é tão simples. Tem empresas que falam papo com o CEO, café da manhã com o diretor, café da tarde com a liderança. É, de fato, estar ali de ouvidos e coração aberto a ouvir o que sua equipe tem e traz. Nós fazemos uma atividade que ela é muito simples, mas ela é riquíssima. Nós falamos dos problemas atuais da empresa. E aí eu peço, eles não se identificam, eu peço os colaboradores, líderes, todo mundo, os diretores, lista quais são os problemas atuais da empresa. E aí, inicialmente, eles ficam receosos, porque vai ver minha letra, né? E eu, gente, fica tranquilo, não tem identificação. Coloca aí uma lista. No mínimo, tem que ter 10 problemas. E aí, nós terminamos essa atividade com 20, com 30 de cada pessoa. Depois dos problemas atuais, agora vocês vão me relatar quais são as soluções atuais para resolver esses problemas. E aí, muitas vezes, a quantidade de problemas são 20, soluções atuais só tem 3, porque não tem feito, né, nenhuma iniciativa para resolver aquele problema. Aí eu falo, olha, agora se você fosse o dono da empresa, tivesse tempo, dinheiro e recursos, como que você resolveria? E aí, sim, eles trazem as soluções que eles sugerem, sabe? E aí eu faço esse trabalho com o dono da empresa, com os líderes, com todo, de A a Z, né? Assim, todos os cargos da empresa. E aí depois nós transformamos isso num plano de ação. Porque muitas vezes tem problemas no dia a dia que não chega até as lideranças ou que não chega até o dono da empresa. O contrário, tem diversos problemas que o dono da empresa passa. Como eu disse, ainda não é o momento, né, para compartilhar com o restante da equipe. E ali nós vamos dividindo. Vai ter um bloco de informações que nós podemos tratar com todos e outros nós vamos por níveis. Então, olha, tem problemas aqui que foram relatados que vai ser da alçada da liderança em resolver. Tem alguns que somente você que é dono que vai poder resolver. Mas fazer esse exercício, que ele é muito simples, muito prático, extremamente rico. Excelente, ó, já tem algo prático aqui que dá para, independente do tamanho da empresa, começar a aplicar, até mesmo se for um autônomo. Sim. Ele pode fazer a autoanálise da empresa, dos problemas e das possíveis soluções. Sim. Muito bom, Bianca. E, além disso, a gente está falando aqui sobre toda essa parte prática, mas mesmo assim, eu não sei se você vive isso no dia a dia, tem alguns empresários que por mais que a gente apresenta várias soluções, a pessoa ainda sempre foca nos desafios e fala, não, mas está difícil, o mercado está difícil, mão de obra está faltando. Quais são os principais desafios, na sua opinião, hoje, que são levantados e apresentados aí pelos empresários, para depois a gente falar sobre as soluções? Sim. Mas, a princípio, os principais desafios, na sua opinião? Bom, realmente essa volatilidade do mercado, né? Assim, o mercado ele é muito instável e tem muitas questões externas que influenciam a empresa. A questão de mão de obra, né? E a mão de obra falando nos 3 sentidos. A contratação, a qualificação e a retenção da mão de obra. Legal. Isso dá um outro podcast para a gente. Total, já está até anotado aqui desde o início. Qualificação, retenção e... qualificação, retenção e a contratação da mão de obra. Contratação, eu tinha colocado até o desenvolvimento também, né? Isso. De como é desenvolvido uma equipe, mas isso aí já dá um episódio só sobre isso. Sim. A própria comunicação, né? Assim, fazer com que as pessoas, de fato, consigam entregar os resultados que são almejados. Mais um desafio, as pessoas acabam citando muito a dificuldade em conseguir contratar. Tem gente que ainda acha difícil, como que eu contrato? É mais fácil eu só chamar uma pessoa e colocar ela aqui dentro da empresa. Aí quando a gente fala em envolver contabilidade, fazer todo um processo, uma análise de perfil, as pessoas acham que é muito difícil, só que isso simplifica o dia a dia do empreendedor. O que a gente precisa ter em mente? Hoje nós temos vários formatos de contratações. Então, nós podemos fazer contratações temporárias, MEI, sob demanda, contrato intermitente, CLT, estágio. Então, tem um leque gigantesco, né? Hoje em dia, a gente precisa analisar a realidade financeira da empresa, quais são os riscos que ela vai correr em relação a cada uma dessas contratações, desses formatos de contratações e, de fato, o que cada uma dessas contratações vai gerar de resultado para a empresa. Então, são 3 fases que o empreendedor precisa ter esse cuidado, porque se ele
não planejar ou não ter esse cuidado, então eu vou contratar CLT. Mas será que ele tem receita? Né? Nós falamos do 80% a mais do salário em relação àquela contratação. Ele tem receita para isso? Eu falo muito isso quando é uma empresa de pequeno porte, aí ele, por exemplo, traz um salário que está abaixo do mercado. E nós fazemos essa pesquisa salarial antes de iniciar o processo seletivo. Olha, o seu salário está abaixo do mercado. Você tem fluxo de caixa para aumentar o salário até X ou para oferecer benefício Y? Não, não tem. Então, vamos pensar num outro formato de contratação. Será que um estágio? Será que uma contratação PJ? E aí nós vamos dando esse direcionamento para o líder. Muito bom, porque eu acabei comentando sobre o CLT, mas realmente existem várias opções de contratação que o empresário pode entender o melhor momento para ele contratar cada uma delas. Exato. Uma opção que é fato é não permanecer na informalidade, né? Exato. Porque isso Jamais. pode gerar um problema gigante para o próprio empresário e, é claro, também a ausência dos direitos do trabalhador. Exato. Mas já dá mais um episódio só esse assunto Dá. de formas de contratar. Sim. Hoje, a maior parte das contratações acontecem via CLT, ou não? Estou um pouco desatualizado em relação a isso. O mercado tem se mudado em adaptado? relação a isso. O que mais tem acontecido hoje no mercado que você tem percebido e pode ser uma oportunidade para quem às vezes não pode contratar um CLT no primeiro momento? Sim. Aí tem os contratos intermitentes, tem o contrato PJ, tem o próprio estágio. Então, é analisar o que de fato vai atender à demanda da sua empresa e você atingir o resultado com a realidade financeira, né? É o tripé. Precisa analisar esse tripé. Tem sim, né, uma mudança muito grande em relação, antigamente, a contratação CLT, vamos dizer que ela era 100% em relação ao formato de contratação, mas estão tendo em outros formatos também de trabalho. Muito bom. E já que a gente falou dos desafios, para a gente seguir para a conclusão desse episódio nosso, a gente também precisa de falar das oportunidades, porque pelo menos eu não sou daquele tipo de empreendedor que só vê o cenário negativo. Eu acredito que você também não, porque a Benu está nessa ascensão, no sucesso que eu tenho visto. E quais são as oportunidades do mercado hoje, já que tem tanta gente falando só sobre desafios? Exato. Bom, nós estamos num mundo totalmente globalizado, onde nós não temos fronteiras, como tinha antigamente. Até trazendo, né, um próprio case da Benu, nós nascemos há 12 anos atrás, como Aprimora. E aí, na época que nós criamos, eu pensei assim, não, gente, já existia 2 empresas que chamavam Aprimora. E eu vou continuar com o nome Aprimora, porque eu só vou atuar aqui em BH mesmo. E aí, há 12 anos atrás, não tinha essa expansão que hoje nós temos, essa facilidade, né? Só vou atuar aqui em BH mesmo, uma empresa fica em São Paulo, outra em Brasília, então não tem problema da Aprimora ser aqui em BH. E aí a Aprimora foi crescendo, aí o outro erro do empreendedor, as questões legais, de fato ele precisa ter esse cuidado, eu não fiz o registro da marca. E aí fomos crescendo e começamos a atuar em outros estados. Aí fui para Goiânia, Brasília, São Paulo, e aí, de fato, me deparei com essas outras 2 empresas que chamavam Aprimora. E eles fizeram contato comigo, olha, Bianca, porque nós fizemos processos seletivos gigantescos nessas cidades. Então, aí tinha empresa que chamava Aprimora, mas trabalhava com curso preparatório de Brasília. Curso preparatório para concurso público. E aí o pessoal começou a confundir, mas não era concurso público, agora está fazendo processo seletivo, e aí eles fizeram contato comigo. Bianca, você tem registro da marca? Não. Então, Bianca, como que nós podemos resolver essa situação? E aí foi uma dor gigantesca. É como se eu me chamasse Bianca e tivesse que mudar de nome para Maria. Sim. Mas veio a decisão, né, da transição da marca para a Benu Consultoria, e agora completa 5 anos que nós fizemos a transição da marca, e foi a decisão mais difícil e melhor decisão que eu fiz, sabe, para a trajetória da Benu. Então é isso, assim, a gente identificar a oportunidade, a gente pensar no aspecto legal, que de fato não tem como fugir, ele precisa ser cumprido, mas ver que todas as empresas têm oportunidade de crescimento. E nós estamos hoje num mercado, num cenário que não tem barreiras. Antigamente, nós víamos as empresas atuando muito regionalmente. Sim. E com a globalização, com todas as questões, né, da tecnologia, do digital. Então, assim, hoje a Benu tem atuação a nível internacional. E nós crescemos de uma forma muito grande. E o empreendedor, se ele foca apenas no desafio, se ele foca muito no problema, se eu naquela época tivesse focado no problema,
acabou, aprimora, então não vou atuar mais em outros estados, vou ficar só em BH mesmo. E aí ter essa visão limitada e pessimista, isso impacta no crescimento da empresa. Então, o empreendedor precisa conseguir desenvolver e até... O empreendedor ele já tem uma competência, uma característica de até ser positivo demais, né? Muitas vezes não vê os riscos e os perigos. Mas de pensar nisso, sabe? Que tem sim oportunidade. Na mesma proporção tem os desafios, porque se nós estamos num mercado que hoje é global, a concorrência é global, muitas vezes a concorrência é desleal, né? No nosso mercado. A gente sabe do nível de qualidade, de entrega, de expertise que nós temos, e existem ou profissionais autônomos, ou outras consultorias que não têm o mesmo nível de entrega, mas que fazem praticamente 50% do valor do que nós fazemos. E eu vejo que diversos mercados têm esses desafios também. Então, é isso, assim, vai ter desafio sempre. A partir do momento que decidiu abrir uma empresa, não tem a ilusão de que não terá desafio. Exatamente. Uma certeza o empresário pode ter. Vai ter desafio. Vai ter desafio. E aí, o sucesso desse empreendimento, da vida desse empreendedor, é justamente essa resiliência, essa força dele não desistir diante dos desafios. Excelente. Porque vai ter. Exatamente isso. Vai muito da forma que a pessoa vê o mundo. Não somente a empresa, o ambiente empresarial, mas a vida como um todo. Então, a gente vê pessoas que estão, assim, a mesma situação de mercado, os mesmos desafios, seja político, fiscal, econômico, mas a pessoa fala, vou ir para cima e vou fazer acontecer. Isso, porque, assim, a empresa, ela tem a sua trajetória, a sua jornada de vida muito grande. Então, ela vai passar por diversos momentos políticos, momentos de diversas formas. Então, assim, as crises, elas são cíclicas, né? Existe até um economista, um estudioso, que é o Schumpeter, que ele fala muito sobre a questão da economia e das crises, né? Que cada crise gera uma onda diferente de economia. Sim, e de oportunidades. E de oportunidades. Então, assim, tem uma crise, tem um desafio, vai ser complicado, vai ser desafiador, mas ela vai ter essa onda depois de resolução e de atingimento mesmo dos objetivos. É isso aí, ó. Para você que está acompanhando esse episódio, você está vendo que vai muito além somente de gestão de pessoas e RH, né? Esse bate-papo vai sobre a prática, porque além de uma gestora de pessoas, você também é uma empreendedora que tem se destacado no mercado nos últimos 12 anos, pelo que você falou. Sim. Legal, Bianca. E agora trazendo para a prática, para a sua realidade. Sim. O tema desse episódio é o que todo empresário deveria saber antes de empreender. Mas, no geral, não somente na área aqui de gestão de pessoas, ou até mesmo, né, se for a área que você considera que é o ponto principal. O que você acredita que todo empresário deveria saber, considerando pelo menos um ponto, antes de começar a empreender, que foi relevante para você e você recomendaria para as pessoas que estão assistindo? A importância das pessoas. Independente se um parceiro, um cliente, a sua equipe, as outras pessoas que estão ali, né, por trás dos seus familiares, as pessoas são a base mesmo do seu empreendimento. Então, assim, ele tem uma frase, né, que sonho que se sonha só é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade. Então, todo empreendedor, ele nasce de um sonho. Tem um empreendedor que também tem pela necessidade, a gente precisa pagar conta, né, ter os nossos cumprimentos mesmo das responsabilidades, mas todo empreendimento nasce de um sonho. E esse sonho, ele só pode ser concretizado através das pessoas. E é independente se é cliente, equipe, você depende das pessoas. Então, não tem ilusão que você sozinho vai muito longe. Você precisa ter pessoas junto com você. É isso aí. E além dessa frase, eu conheço uma frase, se eu não me engano, é um provérbio africano, se eu não me engano, que é sozinho você pode ir mais longe, ou mais rápido. Isso. Mas juntos, vamos mais longe. Era exatamente isso que eu queria lembrar. Imaginei que seria essa frase também. Exato. Porque está muito ligado à gestão de pessoas. Não tem como. Hoje em dia a RVL e até o próprio Play Podcast não aconteceria se fosse somente o Leandro. Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma expertise, um conhecimento que pode agregar em muito. Então você que é empreendedor, você que é empreendedora, se você ainda acredita que somente você vai ser suficiente para o crescimento da sua empresa, comece a repensar, não é, Bianca? Fica essa dica para quem ainda às vezes está no começo, não teve a oportunidade de ver ter uma visão mais ampla sobre pessoas, liderança, é uma oportunidade de crescimento, ter pessoas, gente boa próximo. Isso, exatamente. Eu até utilizei esse termo aqui, gente boa, não sei se você conhece, é um termo muito utilizado pelo Jorge Paulo Lemann.
né, no livro Sonho Grande, Sim. que é exatamente essa parte que a gente está falando sobre um sonho do empreendedor. Não tem como a gente alcançar um sonho grande ou independente do tamanho do seu sonho, se não tiver gente boa do lado e caminhando junto. Exatamente. Eu já li esse livro muitas vezes, inclusive eu fazia trabalhos com os meus alunos com esse livro. É mesmo? Gosto muito dele. Gosto muito também e acaba que é a cultura da Ambev que está tão presente. Mas, Bianca, muito bom. Obrigado pela participação aqui no Play Podcast. Foi um prazer te receber. E eu queria que você, antes da gente concluir esse episódio, deixasse um recado para as pessoas. O que você pode deixar de recado para inspirar as pessoas que estão começando, seja empreendedor ou empreendedor que está ali começando a pensar, por onde que eu dou o primeiro passo? Ótimo. Bom, existe uma frase, se eu não me engano, é do Nietzsche, que fala assim: quando você é fiel ao seu propósito, você tem um grande êxito na vida. O empreendedor, ele tem o sonho dele, ele tem o propósito dele. Pode ser que ao longo dos anos vai evoluindo, vai se adaptando ou vai transformando aquele sonho inicial, mas dele não desistir dos sonhos e dele saber que para ele realizar esse sonho, ele vai depender de diversas pessoas ali ao seu redor, que estarão ali como soldados, né, munidos, junto com ele para realizar esse sonho. Então, de não desistir. Virão muitos desafios, virão muitas questões, né, ao longo dessa trajetória, dessa jornada, mas que ele siga firme ali ao propósito dele. Tá vendo? Já fica a dica, então, para você que empreende. Não desista. Se você está assistindo aqui no YouTube ou nas plataformas de áudio, esse corte aqui vai estar lá no Instagram para você também compartilhar com seu amigo que empreende, com aquela amiga que está começando a abrir a primeira loja, o primeiro empreendimento, ou até mesmo com seu líder, né? Como a gente comentou aqui, às vezes é o seu líder que está precisando daquela motivação e você também pode ajudar. E Bianca, eu falei que eu iria finalizar com essa frase, mas eu esqueci de uma frase que eu pergunto para todo convidado nosso. A Benu hoje está caminhando para 12 anos de experiência. Você tem tem alguns anos, né, de experiência, mais de 20 anos de experiência no mercado de gestão de pessoas. O que você faria diferente hoje, se você tivesse a oportunidade lá no início de falar com a Bianca, no início do empreendimento? Essa pergunta, ela... Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Essa daqui estava pulando. Sim. O bom é que é uma pergunta de reflexão, né? É de reflexão. Bom, vamos lá. Ao longo da vida, nós erramos muitas vezes. E aí eu acredito que cada um desses erros, eles são importantes para esse processo. E hoje, assim, sendo muito sincera, eu não faria nada diferente. Por mais que eu errei diversas vezes, e isso é normal, né? Durante a nossa trajetória, mas todas essas vezes elas foram importantes para o que eu sou hoje, sabe? Então... É aceitar a nossa história, é reconhecer o nosso valor, é entender, né, que essas fases elas são necessárias e importantes para o nosso crescimento. Aos meus erros, eu agradecer por esses erros, porque foram por causa deles, né, que eu amadureci, que eu cresci. Então, eu não faria diferente, não. Que legal. E sabe o que eu gosto nos empreendedores? Que na maioria das vezes eu recebo essa resposta. Sério? A maioria das vezes, porque são os erros, é essa jornada que nos trouxe até aqui, onde nós estamos. Então, todo o erro, toda a experiência que não foi a melhor experiência, construiu uma parte do que a gente vive hoje. Então, isso é muito fantástico. Real. Mas contornando um pouco essa resposta que quase sempre eu recebo, qual dica, então, você daria para a Bianca de 12 anos atrás? Se você tivesse a oportunidade de falar assim, Bianca, faz isso aqui diferente, ou começa assim, pensando naquela pessoa que está assistindo o episódio e está começando hoje, e pode ter um conselho que muda a vida dela. É justamente aquela questão que nós conversamos. É cuidar do aspecto legal, porque não tem como, a gente está inserido num universo que tem essa cobrança, não tem como a gente fugir disso, porque a penalidade ela vai ser muito pior se a gente não se enquadrar no que é necessário, né, de questão legal. Da gente confiar e acreditar nas pessoas, por mais que existam desafios, decepções, existe sim pessoas que estão ali ao nosso lado, que torcem por nós, que estão ali amparando, que estão ali o tempo todo incentivando. E valorizar a sua trajetória,
porque só a gente sabe o que a gente passou nessa vida, né? O peso da nossa decisão, o peso de cada uma das ações, somente a gente sabe. Nós mesmos e Deus, né? É isso aí. E pessoas mais próximas têm, familiares têm uma noção, mas quando o empreendedor fecha a porta do quarto, só ele sabe, né? Só As ele preocupações, as responsabilidades, mas também as conquistas. Então, valorizar a sua trajetória. São esses três conselhos, sabe? Muito bom, gostei dos conselhos, viu? Olha só, por isso que é legal a gente Sim. poder ouvir a experiência, principalmente para você que está começando a empreender agora, está começando a pensar em empreender. Quando você caminha sozinho, e isso a gente acabou de comentar nesse episódio, né? É mais difícil, é mais desafiador, você vai ter um caminho mais longo, uma jornada mais desafiadora. Agora, o digital também permite isso. Você não precisa de conviver aqui diariamente, presencialmente com uma pessoa. Mas, às vezes, um corte, um episódio como esse que você assiste, você pode tirar muito proveito, muito conhecimento e experiência de fazer melhor. Né? Então, muito obrigado, Bianca, por participar aqui do Play Podcast, por mostrar, né, para toda a nossa audiência o que você está fazendo acontecer, que esse é o slogan, né, do Play, que é o para quem está fazendo acontecer, seja na vida ou nos negócios. Muito obrigado pela participação. Que isso, eu que agradeço essa grande oportunidade. Foi um prazer conhecer cada um de vocês, contribuir e também aprender, porque quantas perguntas fantásticas. Que legal, viu? Muito obrigado. E para você que acompanhou esse episódio até aqui, fica a dica. Você não pode deixar de seguir a gente lá no nosso Instagram também. Lembrando que o Play Podcast evoluiu, agora é play.clube. Facinho de você encontrar lá no Instagram para você ter acesso aos melhores cortes e, é claro, compartilhar com seus amigos, parentes, liderança e deixar o seu comentário lá no Instagram. Aqui no YouTube, a gente continua mantendo todo o conteúdo na íntegra e você também pode acessar nas plataformas de áudio, seja a Amazon ou várias outras plataformas de Spotify, para você ouvir esse podcast e vários outros episódios enquanto você faz outras tarefas no seu dia a dia. Um abraço, Bianca, Um abraço, e até gente. o próximo episódio do Play Podcast.